Bem-vindos ao canal do professor Dias Marley. Eu sou Douglas Dias, professor de matemática. Estou fazendo com vocês aí a correção da ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada do segundo ano do ensino médio de matemática, né? Então, aqui eu vou deixar nos cards para vocês. Quem não viu ainda a parte 1 ou a parte 2, vou deixar indicado aí para vocês. Essa que nós vamos fazer agora é a parte 3. Já vamos começar da questão 19. Se você quer ver as questões anteriores, dá uma clicada aí nos cards para você voltar e ver as partes iniciais para você pegar a prova como um todo, tá bom? Vai ajudar o entendimento de vocês. Lembrando que qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí, que aí aos poucos eu vou respondendo vocês e espero ajudar vocês para que não sobre nenhuma dúvida com relação a nenhuma dessas questões aí da prova. Beleza? Se inscreve no canal, já deixa o like aí enquanto curte a vinheta. Bora pro vídeo. Questão 19, ó. Perceba aí que a questão 19 e a questão 20 ainda tem 4 alternativas só. No vídeo anterior eu comentei, questões que têm 4 alternativas foram reaproveitadas das provas do fundamental. Então tendem a ser mais fáceis ainda do que as outras que já são fáceis, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Na 19, ele fala, observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesma medida. E aí tem aqui do menos 9, tem um pontinho P marcado, tem mais alguns pontinhos e o 9 marcado aí. Nessa reta, o ponto P representa o número inteiro, um desses números. Então, qual desses números se encaixa melhor aqui no ponto P? Passei para cá para ficar mais fácil da gente visualizar. Ó, se a gente conseguir enxergar aí que números a gente vai completar, a gente tem certeza que ele começa aqui no menos 9 e aqui tem que ser o 9. Então se eu for de 1 em 1, menos 9, o próximo seria menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Pô, não chegou no 9, não bateu aqui. Cuidado que uma das alternativas é o menos 7. E se você contou de 1 em 1, menos 9, o próximo aqui é menos 8, menos 7. Só que não é sempre assim. Esses intervalos aqui, eles podem ser intervalos marcados de 1 em 1, que é o que é mais comum de acontecer, mas eles podem estar marcados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. O importante é que cada intervalo desse, que tem um espaçamento igual, represente também um intervalo igual numericamente falando, beleza? Então todos eles são iguais. Se eu começar pulando 1, eu tenho que pular 1 até chegar lá. A gente já viu que não deu. Se a gente fizer de 3 em 3, menos 9... O próximo aí seria menos 6, o próximo seria menos 3, o próximo seria 0, o próximo seria 3, o próximo seria 6 e aí o próximo seria 9. Então, se eu fizer um intervalo, cada intervalo aumentando de 3 em 3, eu consigo chegar até lá do outro lado de maneira correta, aí, de maneira uniforme, aumentando de 3 em 3. E aí, no lugar do ponto P, o ponto que está correspondente aí é o menos 3, que é a letra D. Beleza? Essa era facinha. Vamos para o próximo aí, para a gente poder se divertir um pouco com probabilidade. Questão 20. Sabrina é funcionária recém-contratada de uma papelaria e está atendendo a um dos clientes, que deseja comprar um tipo específico de caderno. Ela sabe que esses cadernos são guardados em 2 das 8 gavetas do balcão, mas não sabe em quais. Por isso, Sabrina irá abrir aleatoriamente essas gavetas até encontrar esses cadernos. Qual é a probabilidade de Sabrina encontrar esses cadernos na primeira gaveta que abrir? Probabilidade tem um detalhe simples, ó. Sempre que a gente quiser calcular a probabilidade, a gente vai fazer uma razão, uma divisão do que você quer. O que eu quero? Dividido pelo total. Essa é a regrinha básica da probabilidade. Então, quero calcular uma probabilidade de uma determinada coisa acontecer. Então, o que eu quero? Quero que aconteça tal coisa. Quais são todas as chances possíveis que podem acontecer? E aí eu faço essa divisão, vou encontrar aí a minha probabilidade. Nesse caso aí, o que eu quero que aconteça? Achar a gaveta certa. Achar a gaveta que tem aquele caderno específico. Quantas gavetas tem aquele caderno?
Duas gavetas têm aquele caderno específico, de um total de 8. Então, existem 8 gavetas total e só duas têm o que eu quero. Então, essa daí é a minha probabilidade. Como eu disse, essa daí é uma questão que foi reaproveitada do fundamental, então ela nem elabora muito em cima disso, né? Então, ela aí, alternativa B, 2/8. Se você quisesse aí se aprofundar um pouco mais, fosse uma questão um pouco mais elaborada, aí, o que ela ia pedir? Para você representar isso como uma porcentagem. Como que você faria isso? 2/8, eu posso simplificar. Os dois estão na tabuada do 2. Eu conseguindo dividir por 2 dá 1/4. 1/4 de chance. O que é 1/4 de chance? Eu posso dividir 1 dividido para 4. Pensa em dinheiro, R$1 dividido para 4 pessoas, dá cada uma com 25 centavos. E esses 25 centavos, 0,25, se eu quiser saber em porcentagem, eu multiplico por 100 e aí eu vou ter 25%. Então, ela tem 25% de chance de abrir a gaveta certa de primeira, beleza? Mas aí, para nós, como eu falei, ela parou aqui já na primeira identificação. Só identificar que tem duas gavetas certas, num total de 8. Beleza? Alternativa B. E agora vamos para as questões de novo com 5 alternativas, questões já relativas ao ensino médio. Questão 21. Na questão 21, ele coloca aí que uma antena está apoiada em uma haste de 15 metros de altura. Então, tem 15 metros de altura aí, até no topo de um edifício. Essa haste ela é sustentada por 4 cabos de mesmo comprimento. Percebe que tem os cabos que vai para a pontinha do prédio aí, das 4 pontas do prédio, tem essa haste aí segurando a antena para a antena não cair, beleza? Representados aí pelos pontos F, G, H, I. F, G, H, I. Só para representar os 4 pontos do prédio. Equidistantes do centro, 8 metros. Então a distância aí é de 8 metros entre uma das pontas e o centro. Aí foi colocada a antena bem no centro do prédio, conforme o desenho abaixo, que a gente já foi comentando. Então, qual foi o total em metros de cabo utilizado, no mínimo, para a sustentação dessa antena? Lembrando que foi usado o cabo em 4 pontas, beleza? Esse é um detalhe importante, São 4 cabos e ele fala o total de cabos que você gastou. Então a gente vai ter que calcular aí os 4 cabos. Mas antes de chegar lá a calcular os 4 cabos, vamos calcular um. Lembra que eu falei que todo desenho que você tem aí mais elaborado, um desenho artístico, você tem que tirar o que te interessa. E o que nos interessa é esse triângulo retângulo, que aqui embaixo ele fala que é uma base de 8 metros, que é a distância do ponto do prédio até o centro, onde está a antena, e que a antena tem 15 metros de altura. E aqui eu consigo determinar quanto eu vou gastar de cabo em um dos cabos, né? Qual o comprimento de um dos cabos? Porque é teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado igual a 225 mais 64. Vou colocar 8 ao quadrado de novo, não. 64. Somando aí, eu tenho que x ao quadrado é igual a 289. Então, a medida de cabo aí são 17 metros. 17 metros de cabo. Aí você vem aqui na alternativa e vê a alternativa A brilhando aí, 17 metros. Cuidado porque ele fala aí do total de cabos. E a gente tem 4 cabos iguais. Ele também fala que os cabos são iguais, 4 cabos de mesmo comprimento. Então, você tem 4 vezes 17. Cuidado para não cair nessa armadilha aí. 4 vezes 7 é 28, 8 sobe 2, 4 vezes 1, 4, com 2 que subiu, 68 metros de cabo. É a alternativa D. Beleza? Então, cuidado para você não parar na metade do exercício. Guarda sempre as informações aí. Ele já falava que eram 4 cabos de medidas iguais. Aqui a gente tirou o triângulo aqui do meio para poder fazer o cálculo de um dos cabos. E aí, sabendo a medida de um dos cabos, os outros 4 são iguais. Então, 4 iguais, 4 vezes 17.
68 metros de cabo para sustentar a antena. Beleza? Bora para 22. Questão 22 aí, questão de PA, progressão aritmética. Só de olhar as fórmulas você já reconhece. Ou não, se você olhar para as fórmulas e também se assustar e falar, nossa, que fórmulas difíceis, como é que eu vou fazer com isso? Não tem problema. Dá para resolver essa questão sem usar fórmula nenhuma, sem nenhuma dessas fórmulas. Dá para resolver essa questão só usando a lógica aí, tá bom? Então vamos ler aí a questão junto. Em um quartel, os soldados se organizam diariamente no pátio em filas dispostas como na figura abaixo. Então, o primeiro aqui só tem, na fila 1, só tem um soldado. Na fila 2 tem 2 soldados, na fila 3 tem 3 soldados, na fila 4 tem 4 soldados, e aí dá para você imaginar como que vai ser essa sequência aí até a 10ª fila. Dá para imaginar como ela vai ficar disposta. Mas o que ele quer aí é o total de soldados, beleza? Então, como eu falei, como que você pode fazer essa continha sem fórmula nenhuma? Será que dá? Ó, aqui como a gente já falou, na fila 1 tem 1, na fila 2 tem 2, na fila 3 tem 3, na fila 4 tem 4. Eu já sei que na fila 5 vai ter 5, na fila 6 vai ter 6, na fila 7 vai ter 7, na fila 8 vai ter 8, na fila 9 vai ter 9, na fila 10 vai ter 10, certo? E se eu quero o total de soldados, eu tenho que somar. Só na fila 10 tem 10 soldados. Mais 9 da outra, mais 8 da outra, mais 7 da outra. Se eu somar tudo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, somando tudo, dá o resultado 55. Então, eu tenho 55 soldados. Bom, pronto, resolvido. Para a questão ser resolvida, já foi, beleza? Mas como aqui ele deixou as fórmulas da PA, vamos relembrar aí o que a gente pode calcular com essas fórmulas. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, certo? Quero calcular um termo geral da PA. O meu termo geral, aí que eu quero calcular, ele já fala, se eu quero calcular o 10ª fila, então eu estou pensando no 10º termo. Então, lá no 10º termo. A1 é o primeiro. O primeiro eu já sei que tem um soldado só na fila. Mais quantidade aqui, quantidade são 10, que eu estou calculando, menos 1, que é da fórmula, vezes a razão. A razão é quanto aumenta de uma fila para outra. Da fila 1 para a fila 2, aumentou quantos soldados? Aumentou 1. Da fila 2 para a fila 3, aumentou 1. Então, de fila em fila, vai aumentando de 1 em 1. Beleza? Então, o 10º termo vai ser 1 mais 10 menos 1 é 9, vezes 1. 9 vezes 1 é 9 mesmo. Então, o 10º termo é 10. Oh, grande descoberta. A gente já sabia disso, né? Só analisando a sequência aqui, a gente já sabia que na 10ª fila teriam 10 soldados. Beleza? Mas tudo bem. Aqui é o cálculo pela fórmula e aqui a gente foi crescendo aí pela lógica. Beleza? Mas vamos pensar agora. E agora a parte da soma. Eu tenho uma formulinha para soma aí também. Ó. A soma de uma PA ela vai ser igual ao primeiro mais o último dividido por 2 vezes a quantidade. Beleza? Então vamos ver como é que ficaria isso. Ó. Soma. O primeiro, eu tenho um soldado só na primeira fila. E na 10ª fila, eu tenho 10. Dividido por 2 vezes a quantidade de filas aí. Tenho 10 filas. Então, a soma total, eu vou ter aqui 10 mais 1 dá 11. E aí, posso dividir por 2? Posso, mas vai ficar quebradinho, né? Ó, 11 dividido por 2 dá 5,5. 5,5. Que vezes 10 dá 55. Ah, se você multiplicar primeiro 10 mais 1, 11 vezes 10 divide por 2 depois, dá os mesmos 55. 55 que a gente já chegou aí só somando. Então, se você lembrou como usar as fórmulas, muito bem. Para problemas mais elaborados, maiores, mais difíceis, as fórmulas ajudam bastante. Como aqui era um problema muito simples, você teria condições de resolvê-lo só somando aí, só usando a lógica mesmo. Beleza? Bora para a questão 23. Questão 23.
Ele diz o seguinte, ó, um laboratório realizou a análise de 60 amostras de águas de nascentes e 75% das amostras não apresentaram contaminações. Dessas amostras não contaminadas, 80% foram aprovadas para consumo humano. Então, qual é a quantidade dessas amostras de água que foi aprovada para consumo humano? De novo, é exercício de porcentagem sucessiva, né? Então tem que fazer um cálculo primeiro para ver quanto sobra, para ver quanto que vai dar o próximo cálculo. Não dá para fazer tudo de uma vez. Tem que ter paciência aí, ó. Foram analisados 60 amostras, dessas 60, 75% foi dito que não tem contaminação. Então, primeiro eu preciso saber quantas não tem contaminação. Como é que eu calculo 75% de 60? Faz a continha de vezes. 75 vezes 60, que dá um total de 4.500. Mas é porcentagem, então eu divido por 100. Dividindo por 100 eu posso cortar os zeros aí, sobra 45. Então, a primeira etapa é 45. Então, ó, posso ler dessa forma. Ó. Foram realizadas a análise em 60 amostras, 45 dessas não apresentaram contaminações. Esse 75% equivale a 45. Então, 45 dessas não apresentaram contaminações. Bom, tenho 45, então agora, dessas 45, ele diz que apenas 80% foi aprovado para consumo humano. Então, 80% dessas pode beber. Então, vou ter que fazer a mesma coisa aí. 80% de 45. Faço a continha. 80 vezes 45, 3.600. E aí, como é porcentagem, eu divido por 100. Posso cortar os zeros. Nos sobra aí 36. Então, vamos ler o problema de novo, agora traduzindo. Ó, um laboratório realizou análise em 60 amostras, dessas 60, 45 não tinha contaminação, e dessas 45, 36 foram autorizadas aí para consumo humano. Então, quantas amostras foram autorizadas para consumo humano? 36, alternativa C. Beleza? Bora para a próxima. Questão número 24. Questão número 24 vai falar de volume, de novo. A gente calculou já uma de volume lá na parte 1, mas era volume do cilindro. Aí a base redonda dificultava até um pouco mais. Então essa daqui, ela seria mais simples, porque não tem uma base redonda, porém ela tem um buraco aí no meio, né? Vamos ler então para entender como é que funciona. Ó, uma marca de perfume lançou uma fragrância que vem com um frasco em formato de um bloco retangular vazado. Então tem um buraco aí, tem uma parte vazada. No meio desse frasco existe uma cavidade com formato de prisma de base quadrada, atravessando todo o frasco de forma reta. O formato desse frasco, com suas dimensões internas, está representado no desenho abaixo. Então aqui no desenho você tem as medidas de quanto mede cada coisa. Aqui é um quadradinho, um buraco. Se você tivesse com esse perfume na mão, você conseguiria olhar através dele e ver do outro lado. Tem um buraco no meio, então nesse buraco não tem perfume, beleza? Então qual o volume máximo de perfume que pode ser colocado nesse frasco? Se o frasco fosse todo fechado, você calcularia o volume geral aí da figura. Mas como ele tem esse buraco no meio, e nesse buraco no meio não tem perfume ali, não cabe perfume ali, ele fica um buraco vazado que você consegue ver do outro lado, então você precisa tirar esse espaço. Então são dois cálculos, a gente vai fazer o volume do sólido como um todo, depois eu vou fazer o volume desse objeto aí que está no meio, e aí eu vou fazer um menos o outro, do total menos esse buraco, e ver o que sobra de volume que vai realmente caber de perfume. Lembrando, ó, que volume, isso serve igual do outro, ó, é a área da base vezes altura. Sempre volume, área da base vezes altura. Então vamos calcular o volume total. Volume total. A área da base, então vou olhar o perfume como um todo, ó, a área da base, grandona aí, ele tem uma base quadrada de 6 por 6. 6 por 6, é um quadrado de 6 por 6. Então a área da base é 6 ao quadrado, uma área quadrada, 6 por 6. Vezes a altura, que é 7,5. Vezes a altura, que é 7,5. O volume total, então,
volume total, então, é igual a 36 vezes 7,5, que dá 270, vamos ver qual que é a unidade que está sendo usada, centímetros, então, centímetros cúbicos, beleza? Então, esse é o volume total. Se o perfume não tivesse essa frescura aí, ou esse designer aí, com esse vazado no meio, fosse só um perfume simples e comum, ele caberia lá dentro 270 centímetros cúbicos de perfume, beleza? Então é o que cabe lá dentro, é o volume dele. Bom, tem essa alternativa lá, hein? Olha lá, como o pessoal se confunde às vezes, ó, tem essa alternativa lá. As alternativas são colocadas para confundir vocês mesmo. Mas aí aqui, ó, você tem que considerar que aqui no meio não tem perfume. Esses 270 só se ele fosse um frasco normal, sem esse buraco no meio e tivesse todo cheio de perfume. Então agora eu tenho que calcular o volume daquele buraco ali. Quanto eu perdi com esse desenho aí? Então, volume sempre é a área da base vezes a altura. Beleza? Então, agora eu vou olhar só esse prisma aqui no meio, ó. Vou até marcar ele aqui, ó. Beleza? Então eu tô olhando agora essa figura aqui no meio, ó. Esse buraco aí no meio que eu tenho. Qual que é a área da base? Bom, a base dele é esse quadradinho aqui. Quadrado. Bom, já sei, a área é quadrada, então é lado ao quadrado. Quanto que mede essa lateralzinha só de dentro? Tá aqui, ó, tá especificando, ó, daqui a aqui mede 3. Então a minha área da base é 3 ao quadrado. Vezes a altura. Cuidado para não confundir agora, a altura não é 7,5. 7,5 é a altura do perfume como um todo. A altura aqui, ó, é essa distância aqui dentro. Então aqui a área da base desse quadrado é 3 por 3. E aqui dentro de, ó, profundidade, ele tem 6 centímetros, porque ele vai de fora a fora. Então, vezes 6. Aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, vezes 6. Nós temos aí que o volume dessa parte aí é 54 centímetros cúbicos. Muito bem? Então, achamos a parte total e achamos a parte do que a gente tem que tirar. Então essa parte aí, ó, dos 54 é o que do vazado ali, do que a gente tirou. 0 não tira 4, empresta aí, ó. 6 forma 10, 10 tira 4, 6, 6 tira 5, 1, tenho 2 aí, centímetros cúbicos. Então, 216 centímetros cúbicos é a alternativa A. Viu? Cuidado aí, porque as alternativas estão aí para te confundir. Ó, 270 seria ele inteiriço, sem esse vazado. E aí, se você comeu bola, você achou a alternativa aqui, vai marcar direto. Então, toma cuidado. Tem que prestar atenção em todos os dados aí do enunciado, beleza? Mas não era tão difícil assim, nada muito impossível. Vamos para a próxima. Tá acabando, calma que tá acabando. Questão número 25. 25. Isabela foi ao mercado em uma semana e comprou algumas laranjas. Na semana seguinte, ela voltou ao mercado e comprou o quadrado do número de laranjas que tinha comprado na semana anterior. O total de laranjas que ela comprou nessas 2 semanas é igual a 12. Quantas laranjas Isabela comprou na segunda semana que foi ao mercado? Então vamos lá, por partes. Ó, é aqueles problemas que são muito fáceis, mas que a escrita ele vai te confundindo ali. Ele é escrito de uma maneira para te confundir. Então, ó, primeira semana ela comprou uma quantidade X de laranjas. Aí, na segunda semana, ela comprou uma quantidade de x ao quadrado. X ao quadrado. Porque ela está dizendo o quê? Ó? Ela comprou uma quantidade de x ao quadrado. Então, o quadrado da quantidade de que ela tinha comprado da primeira vez. Como eu não sei quanto ela comprou na primeira vez, eu coloquei x. Continuo sem saber, então agora é o quadrado daquela quantidade. Então, x ao quadrado. Mas eu sei que o total das 2 semanas são 12. Então agora a gente teria que fazer aí, ó, uma equação de segundo grau. Se você quiser resolver essa equação, uma das maneiras é você organizar uma fórmula de Bhaskara. Ó, isso é uma equação. Você pode estar olhando assim de repente e não reconhecer ela de cara, mas você poderia formalizar como, ó, x ao quadrado mais x, só
só passei o x ao quadrado na frente, que normalmente ela fica assim, a equação do segundo grau. Então, x ao quadrado mais x. Esse 12 que está do lado de lá, ele vem para cá, para se juntar junto com a equação, fica menos 12. Tudo isso igual a zero. Bom, aqui nós temos uma equação de segundo grau. Você pode resolver aí, Bhaskara, delta, resolve, calcula tudo, vai achar x1 e x2. Uma das respostas vai ser positiva e uma das respostas vai ser negativa. Como não dá para ela comprar menos 8 laranjas, não dá para comprar um número de laranja negativo, então você vai considerar só a possibilidade positiva, beleza? Então é uma das maneiras de fazer. Mas dá para fazer por aproximação. Como a gente não fez nenhuma ainda de Bhaskara nessa retomada, eu vou calcular essa daqui bonitinha, o passo a passo, para que vocês tenham um exemplo aí, para quem não lembra da fórmula de Bhaskara, poder relembrar. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que ela, se você já o colocou nessa ordem, ela já vai aparecer na ordem também, ó, o a, o b e o c. Como é que a gente sabe isso? Ó, o modelo geral da equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então o a é o que está junto com x ao quadrado, o b é o que está junto com x e o c é o número sozinho, beleza? Então, substituindo tudo aí, eu tenho que b ao quadrado, o b é o que está aqui, não tem nada, é 1. Então eu tenho 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que também não tem nada aqui, é 1, vezes o c, que é o número sozinho, não esquece de levar o menos junto, menos 12, beleza? Então eu tenho aqui de delta igual a 1, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12 é 48, então meu delta aqui é 49, beleza? Delta 49, vou aqui para cima, para a gente poder acertar como é que vai ficar agora a continuação. A segunda parte aí, a fórmula de Bhaskara mesmo, x igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Opa, meu a escapou aí. 2 vezes a. Belezinha? Substituindo aí, ó, x igual menos b. O b aqui eu já sei que é aqui, tá aqui no meio, não tem nada, é 1, tá? Vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que eu acabei de calcular, que é 49, 2 vezes a, que é 1 também. Então eu tenho aí x1, x2. Já vou montar aí x1 e x2. x1 aqui eu tenho menos 1, mais 7, que é a raiz de 49, dividido por 2. E aqui embaixo eu vou ter menos 1, menos 7, dividido por 2. Beleza? O que separa aí é o mais ou menos. O mais fica em uma, o menos fica em outra. Se eu somar aqui, devo 1 e tenho 7. Pago 1, ainda me sobra 6, dividido por 2 dá 3 positivo. Devo 1 e devo 7, no total estou devendo 8. E quando eu divido por 2, fico devendo 2 parcelas de 4. Lembra que eu falei aí, ó, alguns detalhes importantes. Primeiro, não dá para comprar menos 4 laranjas, então eu vou ficar com 3. Agora um detalhe importante, ó. De novo, cuidado porque 3 tem aqui na sua alternativa. E aí você marca e faz toda a conta bonitinha e erra no final. Então, de novo, leia a pergunta. O que ele quer saber? Ó? Quantas laranjas Isabela comprou na segunda semana que foi no mercado? Ó, na segunda semana. Na primeira semana ela comprou X. Então, na primeira semana ela comprou 3. Na segunda semana ela comprou x ao quadrado. Então, na segunda semana ela comprou 3 ao quadrado, que na verdade é 9. E aí dá certo, se você somar 3 mais 9 dá as 12. Então, na primeira semana ela comprou 3, na segunda semana ela comprou 9. Como aqui ele está perguntando na segunda semana, então a sua resposta é 9. Na segunda semana ela comprou 9, que é a alternativa E. Beleza? Se estivesse perguntando uma palavrinha, né, diferente, ó, na primeira semana, aí seria 3. Beleza? Na primeira semana comprou 3. Na segunda semana comprou 9. Fechou? Mais uma. Última questão. Parecia que não ia chegar, mas chegou. Última questão. Questão número 26. Então, ó,
Ao testar uma nova ração para cães, os fabricantes verificaram que, após algumas horas de exposição à umidade, 16 kg do conteúdo do saco grande de ração havia fermentado. A massa fermentada dessa reação pode ser calculada por... Vou até colocar aqui para ficar maior. Y igual a 2 elevado a x sobre 2. Muito bem? Onde Y é a massa, então vamos até indicar já ali, ó. Onde Y aí é a massa de ração que foi fermentada e o X representa o tempo de exposição. Então o X aqui é o tempo. Beleza? Depois de um determinado tempo, contamina determinada massa. É isso que está dizendo aí. Agora a pergunta: por quantas horas esse saco ficou exposto à umidade para que ocorresse a fermentação em 16 kg da ração? Então, de novo, quanto tempo? Então, o que eu quero saber é o X. Quanto tempo? O X eu não tenho. Para contaminar 16 kg. 16 kg é a massa. Então, vou trocar o Y por 16. 16 igual a 2 elevado a x sobre 2. Muito bem? E aí, vamos pensar um pouquinho aí, ó. Essas exponenciais aí acabam confundindo uma galera, ficando meio preocupado. Então, pensa que tudo isso aqui, ó, é o expoente, certo? Tudo isso aqui está no expoente. Então, a pergunta que você está fazendo é 2 elevado a quanto? Vou colocar uma interrogação para não confundir com o x de verdade. Então, ó, 2 elevado a quanto que vai dar 16? Aí você vai ter que lembrar que a gente já até fez um exercício hoje que já mostrava aí que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, o 2 elevado à quarta potência dá 16. Bom, então, ó, o meu expoente precisa ser 4. O meu expoente precisa ser 4. Mas o expoente como um todo. Se eu colocar x igual a 4, que também tem na alternativa. Lembra que eu falei? A alternativa está ali sempre para te atrapalhar. Então, se eu colocar x igual a 4, eu erro. Porque quando eu colocar x igual a 4, o 4 vai dividir por 2. E 4 dividido por 2 é 2. E aí vai ficar só 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é só 4, não dá 16. Então eu preciso pensar que número eu colocarei no x, para quando eu dividir por 2, aí sim o resultado dá 4. E eu poder fazer 2 elevado a 4 para dar os 16. Então, o meu x aí, ele precisa ser 8. 8. Se o meu x for 8, 8 dividido por 2 dá 4. E aí eu sei que 2 elevado a quarta dá os 16. Então, o tempo de exposição foi 8... Vamos ver se era aqui minutos ou horas. Cadê? Em horas. Ó, tá dizendo aqui, ó. Em horas. Então, o meu tempo aí são 8 horas. Belezinha? Então, essa foi a última. Muito obrigado para você que ficou comigo até o final e acompanhou a correção aí das 26 questões da ADE 2022. Beleza? Se sobrou alguma dúvida em qualquer questão, marca só o número da questão que fica mais fácil para eu localizar vocês. Coloca lá, ó, na questão número tal, fiquei com uma dúvida na seguinte passagem. Descreve ali a passagem, o que eu puder, eu vou analisar com vocês e dou um retorno para tentar tirar as dúvidas. Tudo bem? Se você ficou comigo até o final, comenta aí o seu nome, deixa seu nome nos comentários que eu vou saber que você assistiu até o final, beleza? E se você curtiu, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. No canal a gente tem vários vídeos aí sobre desafios matemáticos, como a matemática pode ser divertida. Então, vem se divertir com matemática.